Então, em três, para a gente começar. Fli Paracatu. Palestra A Literatura dos Sistemas Vivos. Fala Natureza. Realizada no interior de uma igreja equipada com 2 telões laterais. Sentados à frente do altar, que tem fundo iluminado e decorado com as imagens de Jesus Cristo e mais 2 santos, encontram-se. Ao centro, como mediador, o professor de biologia Júlio, homem branco, de cabelos e barba pretos, trajando calça cinza e blusa branca. À esquerda, a jornalista Silvana Gontijo, mulher branca, de cabelos grisalhos, trajando vestido longo estampado. E à direita, o sociólogo Sérgio Abranches, homem branco, de cabelos grisalhos, trajando calça jeans escuro e blusa cinza escuro. O Portinari, vocês estão acompanhando, né, a exposição aqui na Praça da Matriz. Já tem, acho que, 3 meses, por aí, nosso projeto Portinari. Ontem foi uma apresentação na abertura excelente do João Cândido Portinari, filho do pintor, que fez uma apresentação fantástica do pintor, do pai e da obra dele como um todo, né? Nós estamos sendo transmitidos aqui pelo YouTube do Fli Paracatu. E vamos conversar aqui com 2 pessoas fantásticas. A gente vai falar um pouco dessa... É para qualquer um, não, né? Não sabe o que tem aqui na xícara, mas enfim. Vamos conversar um pouco sobre a questão da memória. Eu vou pedir aqui para nossas convidadas fazerem uma breve apresentação do que, de onde é, qual o trabalho que tem, enfim. Mas a memória e a ancestralidade vão estar em pauta na nossa conversa de hoje, né? Tá Yasmin está aqui, ela vai depois falar o sobrenome, tá? Não vou me atrever a isso. E a Calila das Mercês, aqui também. Então, brigadíssimo por vocês estarem aqui nesse primeiro festival, e eu acho que isso está sendo um desafio muito grande para todos nós, organizadores, né? Os curadores, o idealizador, Afonso Borges, Sérgio Abranches, eu, Tom Farias, trazer uma experiência nova e, além de tudo, né, numa igreja histórica como a igreja de Paracatu, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Eu vou passar então para Yasmin, para você fazer essa apresentação. Aqui. Boa tarde. Que maravilha estar aqui. Queria agradecer muito ao Afonso pelo convite, ao Tom, à organização, através da figura da Pauliane. O Tom disse que é um grande desafio que vocês estão tendo inteiro sucesso, assim. Emocionante aqui conhecer outras pessoas, outros escritores e escritoras que eu conheço, assim, das redes, dos livros, né? Eu sou leitora também. Bom, meu nome é Yasmin Omat, sou psicóloga e escritora. Escrevi, então, o romance Vozes de Retratos Íntimos, foi publicado em 2021. Né? Concorreu, então, participou da primeira seleção de finalista do Jabuti, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e ganhou o AGES, que é um prêmio local do Rio Grande do Sul, e o Prêmio Açorianos, né, que também é o prêmio do Rio Grande do Sul. E este ano eu lancei, então, este livro que está aqui, Uma Chance de Continuarmos Assim. Os dois, de algum modo, têm a memória como um ponto que os une, né? Mas eu não vou entrar nisso agora, né? Vou passar a palavra para a Calila e depois a gente segue. Maravilha. Calila. Boa tarde a todas, todos e todos.
Eu sou Calila das Mercês. Gostaria de começar agradecendo o convite ao Afonso, né, agradecendo a toda a equipe que faz a FLI Paracatu acontecer, todos os curadores, todo mundo que está aqui atrás das câmeras, o nosso tradutor de Libras, que gentilmente está aqui traduzindo com muito afeto todo o evento. Então, eu te agradeço também. E agradecer aqui, a gente tem a honra de ter aqui na nossa plateia a presença da Conceição Evaristo, e isso nos deixa muito felizes, além de outros escritores, né? Luísa Romão, enfim. É uma alegria estar aqui participando da FLI Paracatu, primeira edição, nessa igreja histórica e tão simbólica, né, para a cidade. Eu sou baiana, de uma cidade conhecida como Berimbau. Foi vila de Berimbau, pertencia a Santo Amaro da Purificação. Hoje, pós-emancipada, é conhecida como Conceição do Jacuípe. Eu gosto muito de falar disso porque essa localização, embora minhas primeiras escolas sejam Recôncavo e o Sertão, minha mãe é sertaneja, de Serrinha, eu tenho muito orgulho, né, de ter vindo desse lugar, né, das minhas raízes terem sido construídas nesses lugares, né, tanto o Sertão quanto o Recôncavo baiano. Eu sou jornalista de formação e sou pesquisadora em literatura. Né, sou doutora em literatura pela UNB, Universidade de Brasília, cidade onde morei durante 7 anos, e atualmente estou pesquisadora pós-doc do Instituto de Estudos Avançados na USP, onde eu tenho a honraria, né, de fazer parte do grupo de estudos em escrevivência, onde a Conceição Evaristo é catedrática. Né, então, me honra muito trabalhar contigo, Conceição, e a gente poder elevar juntas a nossa ancestralidade e a força das nossas palavras. Então, boa tarde a todas e sigamos. Maravilha, sigamos. No início, eu já falei aqui da questão da memória, né? Eu acho que é algo que... diz que o Brasil tem memória curta, né? O brasileiro tem memória curta, né? Talvez seja um fato, realmente, de ter memória curta. E quando a gente une memória com ancestralidade, eu acho que talvez exista um conflito, né, sobre essa questão. Né? O Brasil fundado na escravidão, né, são mais de 350 anos desse processo da escravidão, e o quanto a gente está num ambiente igual a esse, né, numa igreja que representa essa questão da negritude, né, do processo onde o negro vai buscar também seu reforço espiritual, né, para aguentar todo esse processo, né, de escravidão que sofreu durante esse período, e o quanto a memória é tão apagada, né, essa memória que eu digo, né, dessa representação negra. Paracatu tem quase 80% da população declaradamente negra, com 5 quilombos certificados, tem outros quilombos ainda em processo de certificação, que ainda não tem esse reconhecimento. Né? E eu queria que vocês comentassem um pouco de como imaginar, né, esta memória como uma busca de resgate da visibilidade, da cidadania e do pertencimento desses corpos negros. Né? Então, eu queria que vocês... Uma pergunta para as duas, para que vocês pudessem comentar. Bom, se a gente vai pensar, então, do modo como tu trouxe, Tom, na fundação do Brasil, enquanto esse país extremamente violento e que promove extermínios, atualmente, historicamente, não por acaso é um país que, digamos assim, não tem memória. Né? Isso está a serviço de alguma coisa. Para nós, negros, negras, o rompimento foi brutal. Né? Foi brutal pela diáspora negra, né? Pelo rompimento mas você estava falando sobre língua portuguesa, né?
pelo rompimento que esse desterro traz, então, da língua-mãe, né? Pelo rompimento com os laços familiares, com toda uma forma de vida. E então o que acaba que nós negros, então, a gente olha para trás e chega na escravização. Então tem alguma construção que a gente tem que fazer. Eu costumo chamar, ou melhor, eu costumo dizer que a literatura tem esta função também de construir um imaginário social, né? De construir um outro imaginário, um imaginário que possa ser de abertura para outros lugares de circulação, então, das pessoas negras, né? Um imaginário onde elas falam em nome próprio. Eu vou só, embora eu esteja privilegiando falar dos negros, né? Mas na minha família, por exemplo, eu tenho um exemplo indígena, que a minha bisavó, então, era uma mulher indígena, que ela morre no parto, né? E nada se sabe dessa mulher, nem o nome dela, né? O que se dizia, a minha mãe, as minhas tias contavam, era assim, olha, ela era uma índia tão selvagem que foi caçada em cima de uma árvore. E todo mundo ria, eu ria também. Até que um dia eu paro e penso, gente, isso é a cena de um estupro, né? Por que a gente ri? Mas o mais interessante talvez seja o momento em que eu começo a escutar isso de outras pessoas que não são da minha família. Outras pessoas que têm uma avó ou uma bisavó que era uma indígena ou uma mulher bugre que foi caçada. Bom, cabe um país inteiro nessa lembrança. E aí eu fico pensando quantas vozes silenciadas nessas histórias. E por que essas histórias resistem, ainda que desse jeito extremamente violento, né? Talvez seja uma insistência por existência, né? Por busca de existência, um traço que persiste. Claro que, né, contaminado por toda a cena violenta. Galila. Escutando a Tayasmi falar, né, me remete também eu comungo, né, dessa sua fala, né, da gente pensar nessa necessidade e de refletir, né, e de criar outros imaginários que não sejam os que nos colocam em caixinhas e que tiram, né, e que rejeitam as nossas subjetividades e a pluriversalidade da comunidade negra e indígena, né? Fico pensando também esses dias, né, em uma fala, né, da mãe Stella de Oxóssi, que ela fala que o que não é registrado, vou parafrasear, né, o que não é registrado o vento leva, né, o que não é escrito o vento leva. Isso soa muito forte, porque se a gente for pensar, né, nas nossas histórias, né, que eu começo falando para vocês que as minhas primeiras escolas tradicionais foram Recôncavo e o Sertão Baiano. Isso porque eu escutava histórias nessas casas, né, tanto das minhas avós maternas, eu tive a graça de ter 2 avós maternas, e uma avó paterna, né? Então era uma casa onde as histórias eram contadas, né? Onde as narrativas eram contadas. Minhas avós, elas não escreviam, né? Então eu me torno escritora também como um gesto de honrar essas narrativas, essas histórias, essas palavras, para que não que se o vento levasse seria ruim, né? Eu tenho muito apreço pelos ventos, mas eu acredito que essas histórias pertencem a um individual coletivo, né? Essas histórias não são somente
minhas, né? Não são somente da minha família, não são somente da minha cidade. Essas histórias são nossas, né? São nossas enquanto Brasil. E eu acredito na força disso, né? Nesse elemento da gente pensar, não somente... Nossa, imagina, nós estamos aqui, nós três, né? 3 escritores negros brasileiros de lugares diferentes, de dicções diferentes, com sotaques, com narrativas, né, que podem confluir, né, como os rios confluem, mas cada um tem uma característica diferente. E ao pensar em literatura, né, literatura brasileira, literatura afro-latina-americana, podemos também chamar a Lélia Gonzalez, né, e pensar, né, em africanidades, né, em amefricanidade, né, América Latina, e refletir, né, sobre que nós somos plurais, né, então temos histórias diferentes, e isso faz do nosso Brasil e dos nossos contextos algo extremamente importante. E essa escuta também é importante, né? Não só honrar a palavra escrita, mas também essa palavra que a gente está aqui trocando, né, compartilhando. Maravilha. Fico pensando nessa coisa da escrita, da oralidade, né? O quanto uma pessoa como a Carolina, Maria de Jesus, que não tinha acesso, tinha acesso precariamente ao papel em si, né? Quer dizer, catava papel, e muitas vezes, com esses papéis que catava, ia escrevendo a sua história, né? Seus diários, suas poesias, né? Contos, enfim. Então, o quanto é importante, às vezes, não pensar só na forma escrita, né, como uma forma de comunicação, mas sim, quer dizer, na forma da comunicação, na coisa da coletividade, né? Você vai partilhando e as pessoas vão escutando, vão criando um elo importante sobre isso, né? E um destaque, Yasmin, que é o dado que eu acho bastante significativo, é que, primeiro, quer dizer, as histórias que querem que a gente acredite nelas, né? Toda a história de uma origem indígena, a mulher é laçada. A mulher indígena é laçada. Eu não acredito que todas as mulheres indígenas sejam laçadas. É como se fosse, né? Nós temos, na história do Brasil, principalmente, grandes mulheres indígenas com uma história heróica muito importante, né, no processo. Uma aldeia indígena, ela não sobrevive sem o papel das mulheres, não sobrevive, né? Então, eu acho que tem muita coisa assim também que vão impondo como esse processo de memória. Mas também, e aí eu vou jogar essa provocação para você, o quanto a gente, às vezes, não valoriza a memória que nós temos dentro da nossa casa. Né? Eu dou as oficinas de criação, de como escrever biografia, essas coisas, como contar história, né? E a primeira coisa que eu pergunto, sua mãe nasceu aonde? O seu pai nasceu aonde? Em tal lugar. Qual o período? Né? A mãe do seu pai. E a gente vai estendendo isso e acaba criando uma riqueza de narrativa, porque as pessoas, às vezes, não sabem nem direito a história da própria mãe, do avô, e assim por diante, né? E aí, com isso, você permite que qualquer história, né, história com H e história com E também, né, se intrometa nesse processo. Não seria um pouco... Bem legal essa tua questão, porque isso me afeta bastante, né? Passa por mim da seguinte forma: na história, isso é ouro para mim, né? A minha família é uma família de muitas histórias. A Conceição Evaristo, ela costuma dizer que na casa dela tinha mais histórias do que livros, né? Na minha também tinha muitas histórias, mas tinha muitos livros também, né? E essas histórias que se contavam na minha casa, para mim, são muito preciosas, e é o que compõe, então, o meu primeiro romance, né, que é A Voz de Retratos Íntimos. Acontece que, para algumas famílias negras, o rompimento foi realmente muito profundo. E é o caso da minha família,
né? Então, a minha mãe, ela é filha desta mulher que perde a mãe no parto, né? E essa mãe vai para essa mãe, uma mulher negra, vai para um orfanato, né? Um orfanato de freiras francesas, porque naquela época não era o Estado que cuidava das crianças, né? Ele terceirizava então para as igrejas. E por sua vez, então, meu avô ali na ditadura Vargas, ele é preso. E as filhas, então, vão para um orfanato de freiras italianas, né? Então, hoje de manhã eu tive assim, o privilégio de tomar café da manhã com a Conceição Evaristo na mesma mesa que ela, né? E ela falou, né, nessa questão da Carolina como catadora, né, e da arte dela como escritora. E, às vezes, eu me sinto um pouco catadora como escritora, né? Porque tem uns restos de história que são pedacinhos, né? Pedacinhos assim não ligados, ou a gente tem que tecer isso, né? Tem que fazer um trabalho artesanal que eu costumo imaginar como um tricô, né? Talvez porque minha mãe tricote. E então se puxa um fio daqui, se puxa um fio dali, outro de lá, e se faz uma outra coisa com esses fios, né? Que se comunicam com os novelos, mas não são exatamente os novelos, né? E então, assim, eu me identifico com isso que tu traz, com esta liberdade criativa, né? Mas com uma liberdade criativa de que a criação, ela não é uma coisa qualquer, ela tem consequências, né? Ela tem sua importância. Essa questão talvez da arqueologia, né? Nós sejamos um grande arqueólogo da construção de uma memória através da literatura, né? A gente estava falando mais cedo da Constituição da Língua, né? Democracia da Língua, foi a conversa na parte da manhã, né? E eu estava falando que eu dei aula em Angola, numa universidade Agostinho Neto, e aí as palavras não combinavam com o que eu estava dizendo na memória das pessoas que estavam lá em si, né? Então, fato para a gente é um acontecimento, uma coisa que... E fato lá é roupa, né? É um terno, um paletó. Então, facto, quer dizer, acto, né? Recessão, lá é algum lugar que você recebe alguém, né? Não a recepção em si, né? Que seria aqui. Então, acho que são essas construções, esses pequenos dentes que a gente encontra, né? Numa escavação, e desse dente vai surgir algum corpo, algum ser, né? Então, acho que quando você fala dessa busca da memória, que é muito importante, né? E aí você fala, meu avô, né, foi preso na ditadura Vargas, quer dizer, o quanto que há de camadas nessa ideia da prisão de Vargas. Vargas toma o poder nos anos 30, é uma realmente ditadura, porque ele usurpa o poder, ele perde a eleição e vai assumir o poder, e tudo muda no Brasil de uma maneira muito rápida, né? E aí a gente vai fazendo um entrelaçamento, que é uma história singular, com uma história que é de muitos, né? Que é coletiva. Coletiva. Sinal dos tempos. Sinal dos tempos. Há 200 anos é assim, viu? Coletivo. Coletivo. Não tem nada mais que marque, né? Quando a gente pensa nesse individual coletivo, do que refletir, né? O que eu tenho refletido com os alunos lá na USP. Inclusive, gostaria de cumprimentá-los, sei que estão acompanhando, sobre o conceito de escrevivência, né? Que é alcunhado pela Conceição Evaristo e que nos permite dialogar e observar essa possibilidade da gente viver, né? A gente viver, se ver, né? A partir dessa inscrição, dessa escrita, né? Que não acontece sozinha.
Quando falam, né, você é escritora, eu sempre marco, né, que eu não escrevo só, né? Planta Oração, ele surge, é um livro de contos que, na verdade, são contos de muitas pessoas, né? São contos, são frases, são palavras de um dialeto baiano de interior, né, que eu tento trazer para o conhecimento, né, de todas, de todos, porque eu lembro que em 2009 eu era bem mais jovem. Eu era mais jovem ainda, acho que 2009, 2008 ali, mas enfim, eu já era maior de idade, deixar isso bem evidente, que em 2009, 2008 eu já era maior de idade, até um pouco antes, né? Tem que explicar muito, né, para a gente acreditar, menino, né? Não, deixar isso evidente, que eu já estava ali no corre. E aí me escapou uma frase, né? Que era assim, uma árvore plantada por escrito. Eu achei um negócio bonito, porque eu tinha acabado de fazer isso, eu tinha acabado de escrever, de plantar uma árvore por escrito. Encomendei uma árvore para ser plantada por escrito. Isso me marcou, eu anotei num pedaço de papel e guardei. E, recentemente, acontece Planta Oração, que vem desse mergulho, mas também de um acontecimento, né? Porque minha família, minhas avós, minha bisavó também, que era uma mulher indígena, a gente vem de um lugar que a gente articula muito a circularidade. A circularidade faz parte, né, da conduta da vida, né? Então as coisas acontecem ao redor do terreiro, né, que era a casa, né? A casa ficava no centro e o terreiro é esse entorno, né, dessa casa grande, dessa casa maior, assim, no sentido no sertão, né? Então era a casa referência, né, no sertão. Então essa circularidade ela se apresenta. E minha família também tem essa característica das mulheres serem mulheres que fazem acontecer com as mãos, né? A gente articula muito com as mãos, né? É uma família de lavradores, né? De construtores também, né? Então esse manejo com a mão ele é bem presente. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar também, pensando nisso, seria nesse diálogo com a biointeração. Porque hoje em dia a gente fica brincando, eu vejo uma outra pessoa falando assim, eu sou mãe de planta, eu sou pai de planta. E a gente se esquece, né, que, na verdade, quem é a mãe é a natureza, né? A natureza que é a mãe. E não nós somos mães de plantas, né? Então há essa condução, essa troca, né, que vem de uma visão ocidentalizada também, né, de que a gente é detentor de tudo, que a gente é dono de tudo, que a gente pode ser dono de tudo. E essa minha jornada, né, nessa história acontece muito para trazer uma cartografia que é afetiva, mas também que trabalha com essa biointeração, que é da gente se conectar com a natureza, né? Eu percebo na minha escrita que a natureza, não essa natureza essencialista, mas a presença, né, das árvores, a presença da terra, né, ela está ali, né, ela está ali. E eu acredito que escrever é como plantar também, né? Tem os desafios, a planta ela não cresce totalmente uniforme, do jeito que às vezes a gente coloca uma semente, coloca uma árvore, a gente quer que a árvore cresça de um jeito e ela vai para um outro caminho. Às vezes a gente pensa que a fruta, né, a semente, essa semente aqui dá uma laranja desse tamanho, aí a gente planta, ela dá diferente, né? Não é tão doce, né? E às vezes é doce, sim. Então, eu acho que a escrita ela sublinha um pouco que a natureza ela nos ensina, né, no que ela passa para a gente, né? Então, o labor da escrita está imbricado com esse plantar que foi ensinado a mim, né? Eu falei esses dias na Bahia sobre isso, né? Minhas tias, com muita facilidade, abriam covas, jogavam milho, né? E fazia essa terra de tanta escassez,
ser tão sertão, ser tão, sabe, poesia. Porque fazer nascer no sertão, fazer crescer é desafiador, mas não deixa de ser... enfim, os frutos e a celebração, ela não deixa de acontecer. Eu acho que a escrita é isso também. Desafiadora, mas que também nos permite estar aqui celebrando, né, em algum momento. Eu acho que é isso, esse caminho. A semente, né? E a escrevivência não é só mais um conceito, virou uma casa. Casa de escrevivência da Conceição, lá no Rio. Eu, viajando ali na província de Angola para o Congo, né, encontrei uma floresta de baobás, fiquei fascinado, né, e um dos pés de baobás tinha 4.000 anos. Né? Então, quanto a gente viaja, né, nesse tempo, enlouquecido, isso aqui tem 4.000 anos, sabe? Tanta gente que passou ao redor dessa árvore, né? E você via assim centenas deles, e é algo tão, é uma energia tão forte, né? Eu acho que tem um pouco disso, né? A escrita traz essa energia, né? A gente escreve, eu publiquei agora um romance e as pessoas estão mandando mensagem assim, não consigo parar de ler, que não sei o que, isso me afetou assim assado. Então, o quanto a gente coloca a nossa energia, ou talvez desaprisione essa energia, né? Seria um pouco falar da memória seria um pouco isso, né? Então, achei linda a aproximação que a Camila faz da escrita com a natureza, né? E o quanto que isso nos ressitua enquanto humanos, descentra a razão, né? Enquanto senhores da razão, que tudo podem. E acho que na escrita tem tanta coisa que nos foge ao controle, né? Quando a gente está escrevendo, assim, tanta coisa que nos foge ao controle, a gente não sabe por que tal personagem faz determinada coisa, daqui a pouco a gente não quer. Eu passei isso numa história. Eu não concordava, né, com o caminho que um personagem estava tomando, e eu pensei, não vou colocar. Não vou colocar. Tá, vou colocar, né, porque vai ter que ser. Então, acho que dá essa sensação de que tem algo que é maior do que a gente. E acho que tem mesmo, né? Que nós, essa questão de que eu sou a Yasmin, esse indivíduo que está aqui de frente de vocês, é uma ilusão, né? Eu sou inúmeras, e muitas me habitam, né? E me habitam, inclusive, quem eu não sei. Né? E acho que essas todas falam quando eu escrevo. Né? E nem sempre eu entendo muito bem de onde vem. Mas essa coisa dos personagens assumirem vida própria, isso acho que é fantástico, né? Sabe? A pandemia deu muitos relatos sobre isso, né? A gente passou a viver um outro mundo e habitar com fantasmas nossos que a gente não percebia que estava ao nosso redor, né? Eu me lembro que eu escrevi um livro chamado A Bolha, um romance, sobre a ideia de um vírus alienígena que vem destruir a humanidade ali na pandemia, e escrevi o romance em 6 dias. Então, era quase uma catarse em si, mas eu não conseguia dormir mais, porque eu deitava a cama e as ideias vinham todas perturbando demais, aí eu levantava, ia para o computador, eu tenho muito tempo de jornalismo, então eu escrevo direto no computador, direto na máquina. E aí, de novo, voltava, e as ideias cada vez mais mirabolantes na minha cabeça. E em 6 dias eu dei conta do romance, está publicado aí.
pela editora Patuá. Eu vou fazer o seguinte, vou ver se o público quer interagir conosco aqui nessa conversa, e a gente faz um pouco vocês e um pouco do público. Pauliane, vamos lá? Ricardo Prado. Boa tarde a todas e todos. Eu não tinha... Eu tenho tantas perguntas para fazer a vocês duas que eu não vou fazer nenhuma. A gente depois papeia por aí. Mas eu queria observar algumas coisas sobre as falas de vocês duas. Nessa recuperação de memória e de ancestralidade, vocês me parecem trazer um elemento absolutamente fundamental, que é o elemento poético. E isso está na fala de vocês. Os livros de vocês estão aqui na sacolinha para colher autógrafos. Eu ainda não li nenhuma das duas obras, mas já estou ávido por chegar no hotel à noite e ler os livros de vocês, porque a fala de vocês é muito poética. Você disse uma coisa que me comoveu muito, que a sua frase, acho que consigo citar literalmente, um país inteiro cabe nessa história. Quando você estava falando de sua avó, de sua bisavó, enfim, da sua ancestralidade. Essa frase é um monumento poético, assim, eu acho um resumo de séculos de... Enfim, é maravilhosa. E você disse uma outra coisa, Kalila, maravilhosa também, quer dizer, eu me tornei escritora por causa dessa responsabilidade. Você estava falando também das histórias que você conhecia, das histórias que se perdiam no vento, E eu adorei que você tivesse, ao dizer isso, não desprezado os ventos, porque eles levam por aí, eles também semeiam, ventos são semeadores, então você não recusou o vento, mas falou de uma assunção de uma responsabilidade, Isso é maravilhoso. Então, assim, foi muito comovente ouvir vocês duas, essas escritoras que, para recuperar memórias, para contar histórias tão necessárias, não abdicaram da poética, não abdicaram dessa capacidade de se entregar ao inconsciente, dizer assim, escreve, põe lá para mim, essas tantas que te habitam e que você sequer sabe quantas são e quantas ainda virão. Então, é só para agradecer e homenagear essa capacidade poética das memórias de vocês. O poeta Cruz de Souza tem um verso que é: velho vento vagabundo, no seu rosnar violento, leve ao longe este lamento, além do escárnio do mundo. Então, o vento, lá no sul. Vocês querem comentar alguma coisa antes de Conceição? Ok? Conceição. Bom, eu queria falar justamente da minha gratidão e da minha esperança, quando eu vejo escritoras, vocês mais jovens, bem mais jovens, e a gente pensa aí numa continuidade, numa tradição de autoria negra, de textos negros na literatura brasileira. E quando o senhor fala de poética, eu trabalho com Kalila, eu conheço os textos de Kalila, eu acho que talvez a poética esteja nos nossos textos, nessa recuperação, porque não é nem recuperação, porque talvez recuperação significa aquilo que a gente tinha e perdeu. A nossa memória diaspórica, ela cabe muito, ela entra muito nesse aspecto da ficcionalização. Nós precisamos nos inventar dia a dia. É preciso, você catou pedaços da história do teu pai, inventou o resto, Você cata pedaços de história dos seus para inventar. Então, eu acho que esse exercício da invenção nos permite tanto a invenção do conteúdo, como a própria invenção da linguagem. Quando a gente pensa em Carolina também, a invenção da linguagem. Então, eu acho que esse exercício ele nos pede
ou nos provém dessa poeticidade. E também porque eu acho que tem mais uma coisa, por mais que a gente trabalhe com essa memória da resistência, mas a nossa memória, o nosso texto, ele é perpassado pela dor. E talvez o desespero, a dor, a indefinição nos leve para a poesia, porque a gente não dá conta, né? Não dá conta. E a poesia, ela entra num estado, talvez até de desesperação. É com isso que a gente conta, né? Para nos... É a desesperação que nos permite, ou que nos leva para esse caminho da reconstituição. Porque o nosso passado é quase que vazio. Que lembrança concreta a gente tem? De onde viemos, né? E a invenção da linguagem é a própria linguagem, de repente, né? Você quer comentar o Prado e a Conceição? É perfeita essa colocação, né? Da Conceição, e, de fato, essa tua observação é bem interessante. E, poxa, olha com quantas palavras agressivas nós negros temos que lidar, que dizem respeito à nossa história e nosso corpo. Então, a gente vive fazendo um exercício de ressignificação das palavras. E poder pegar palavras, torcer palavras, esvaziar palavras, ocupar palavras, isso é poesia. Exatamente. Posso? Claro. Exatamente, Yasmin, Conceição, Ricardo, obrigada. Eu fico pensando, você falando isso me remeteu até o mestre bispo, né? Que ele fala sobre a importância da gente ressignificar palavras. E eu lembrei também de um texto, né, do CUT, né, Luiz Silva, que ele começa fazendo uma pergunta, né? Quem tem medo da palavra negro, né? Que é um texto, um clássico, assim, para quem quer entender Brasil. E pensar nessas ressignificações, quanto tempo a gente levou, né, para se afirmar, não para se afirmar, mas para que as pessoas entendessem o que a gente é, né, o que a gente está falando e o que a gente é, né? Tem uma coisa também que eu acho interessante que a Conceição toca, né, sobre essa dor coletiva, mas também sobre esse ato, né, de coragem, de, através da ficção, da invenção, a gente recriar, a partir dessas ruínas, né, desses pedaços de chão, esses pedaços de rua, essas palavras, essas frases que foram ditas, né, a gente poder fazer essa invenção, é que esse lapidar também nos oferece a oportunidade de talvez vislumbrar um sonho, o sonho ancestral, né? E não esse sonho ancestral que a gente pensa em ancestralidade em quem já morreu, mas esse sonho da continuidade, como a Conceição afirma, né? Então, Conceição Evaristo está aqui conversando com a gente, para mim, uma metáfora, vou ser literária, é uma metáfora do sonho, né? É a metáfora do sonho. Quantos de nós não tivemos avós, né? Quantas histórias foram carregadas nesses corpos, né? E bibliotecas, né? Mentes, né? Então, é isso. Eu acho que o sonho, ele é algo precioso, ele é algo que faz com que eu escreva. É vislumbrando esse sonho, né? De estar aqui, de poder ver a Conceição, de ontem conhecer a escritora Benedita, né? Que é daqui da cidade, de, enfim, escutar narrativas plurais que nos configuram, né, enquanto gente, enquanto pessoas, indivíduos, né, e também esses indivíduos que têm um comprometimento com a coletividade, né. Nós não escrevemos sozinhas, né. Eu acho que eu vou falar assim, nós não escrevemos sozinhos, nós não escrevemos sozinhas. Vou falar assim na primeira pessoa do plural, porque eu acredito que a gente comunga disso, né. Apesar de ser um exercício solitário, nós nunca estamos, né, totalmente sozinhos. Nós estamos recuperando um elo, né? A Conceição deu um toque bem interessante nessa
o quanto a gente não conhece o outro lado da nossa história, e isso é intencional, né? A queima de arquivos, o tratamento de arquivos, enfim, tudo é muito intencional, né? A pessoa chegava, o cidadão, a cidadã africano, chegava aqui, tinha o nome de João, Maria, Ana, ou seja, apaga a história completa do passado dele, e o quanto nós estamos dando esse caminho de volta. Isso é uma forma de recuperar, e talvez essa coisa da autoestima nossa, né? Quanto mais a gente conhece a nossa história, mais a gente toma posse dessa história. Isso é talvez esse chamado, né, onda negra, pânico branco, né? Esse não é o título do livro, mas é um livro parecido com isso, né? O quanto a gente está assumindo, e aí não Conceição falando por si, não preciso que ninguém fale por mim. Eu tenho voz, né? Então não preciso que ninguém fale por mim. Então acho que esse é um dado bem importante. Eu fico imaginando se aqui tivesse Maria Firmina dos Reis, sabe, na plateia, dando os pitacos dela ali. Olha, eu estou achando isso, estou achando aquilo. Cruz, Patrocínio, Rebouças, né? Homens que, para fazer a abolição, tinham que varrer o teatro. Patrocínio e Rebouça varriam o teatro para limpar o teatro, porque as pessoas estavam esperando do lado de fora para eles fazerem propaganda da abolição. Os donos dos teatros cediam, mas deixavam tudo emporcalhado. Você fica imaginando, André Rebouças varrendo teatro, né? Um dos maiores engenheiros brasileiros, Patrocínio, empresário da comunicação, essa memória que a gente fica tentando buscar, né? E nós estamos reconstruindo muito rapidamente, tomando posse das academias, tomando posse daquilo que, né, tentaram nos tirar, nos trouxeram para cá, agora que aguente, lutem, né? Porque está mudando essa chave, esse gatilho está mudando. Quer falar alguma coisa? É uma expressão que a gente usa e que é muito bem colocada, muito sábia, inclusive, é dizer deu branco quando a gente esquece alguma coisa, né? Nossa, perfeita, deu branco. Né? A coisa ficou preta também, era coisa, né? Então. Mas eu só quero fazer eu vou trazer muito rapidamente, porque eu não posso deixar de trazer a Lélia Gonzalez, que tu já comentou, mas é que a gente está falando aqui de memória, e a Lélia trazia também o que não é dito. E ela dava, então, ela jogava a luz no que não é dito. E tem algo sobre a fundação do Brasil que a Lélia é muito inovadora, né? A gente está falando aqui da escravização, do extermínio indígena, né? A Lélia, claro, gente, eu vou tomar todas as liberdades aqui com a Lélia, tá? A Lélia vai dizer assim, é verdade, é isso daí, mas não só. Né? Tem uma outra figura fundadora do Brasil, que é a Mãe Preta. É a mulher negra. Esta mulher negra que, inclusive, transmitiu um português habitado de palavras africanas, enquanto amamentava os seus filhos e os brancos, né? Porque ela era mãe de leite também. Então, acho que o que a gente faz também com a nossa escrita é uma certa utopia, é o exercício de uma utopia. Utopia não como o lugar do sonho, do impossível. Sim, do sonho, mas se a gente puder entender ele de um outro jeito, né? E entender ele como, bom, como é que a gente pensa num outro mundo possível, né? Numa outra sociabilidade, né? E acho que a Lélia contribui bastante com isto. Enfim. Posso? Você falando, né, de Lélia Gonzalez, também dessa imagem da Mãe Preta, né, que é uma das imagens também fundantes, né, do conceito de escrevivência, além também da imagem da Anastácia, né, que foi escravizada, né, que é uma imagem que tem uma mulher negra, não sei se vocês conhecem, mas dê um Google, né, que ela aparece com uma... Máscara de Flandres. Sim, é. Agora nós tiramos a máscara da Anastácia. Essa máscara, né?
e faz a gente refletir, né? Ressignificar. A gente tem até discutido, né, que todo mundo gosta de pensar a escrevivência como uma... Assim, todo mundo não, nem todo mundo, mas algumas pessoas usam a escrevivência, o conceito de escrevivência como uma palavra, um termo guarda-chuva, né, porque logo que a gente escuta tem a palavra escrever e vivência, né? Então a gente faz logo rapidamente a gente associa a esse neologismo que tem essas palavras, mas também tem essas imagens fundantes, né? O entendimento de onde parte também muito do que é o Brasil, né? O que seria do Brasil sem a presença, né, da Mãe Preta nessas casas, né, nesses espaços, né? Então, quando a Lélia oferece para a gente o conceito de pretuguês, reivindicando também essa dicção, né, essa forma que a gente fala, essa forma de se expressar, né, e mais que isso, né, as tecnologias de resistência. Né, nossa escrita é uma tecnologia de resistência, e não falo isso... enfim, é até esquisito falar de resistência, mas eu acredito que... por ser uma tecnologia de resistência, a gente pode muito mais que somente reverter isso que você fala, né, de não ser somente o que é dito, né? Tem muito mais, né? Eu venho da Bahia e a gente, quando pensa em escrita baiana, muitas vezes a gente associou durante muito tempo a talvez um manejo, né, litorâneo, né? A Bahia tem 417 cidades. E eu ficava muito angustiada quando a gente pensava em escritores baianos e não trazia essa imagem também dessas mulheres, né, essas escritoras, essas escribas, né? Então, eu fiz um trabalho de mapear, remapear, pensando em outras bússolas e pensando em outras cartografias, para trazer, né, para tentar entender quem eram essas escritoras baianas que pavimentaram esse chão e pavimentaram também essas palavras. Então, eu percebi que tinham, sei lá, escritoras de cidades vizinhas, né, como a Aline França, que é uma escritora de literatura especulativa, lá na década de 70, 80, já estava fazendo uma literatura que... enfim, ela é vizinha de cidade, né? Ela é de Teodoro Sampaio, eu sou de Conceição do Jacuípe, e eu nunca tinha escutado falar dela, né? Então, a Lélia também vai trazer essa perspectiva, né? E, não sei, mas pensar nesse próximo distante, né, que a gente também observa, né, nessa configuração de Brasil. Porque tantas coisas que são próximas a nós, né, ficaram distanciadas, né? Enfim, são muitas histórias aí para a gente... E a Aline, a quarta romancista do século XX, negra, né? Pois é, e baiana, e a gente pouco a gente fala da Aline, né, nos espaços de... Ruth Guimarães, em 46, Inajá Caetano, em 58, Carolina, em 63, e Aline França. São as quatro romancistas do século, depois de quase 100 anos, né, Conceição, de Maria Firmina dos Reis. É um absurdo isso. E eu recomendo muito a biografia, está sendo reeditada agora, que é a Rosa Maria Egipsíaca, uma santa africana no Brasil. Século XVIII, uma mulher que chegou ao Brasil aos 6 anos, da Costa da Mina, foi ao Rio de Janeiro, foi comprada, veio para Minas Gerais, aqui se viciada, né, abusada pelos senhores, levada à prostituição, porque era uma forma de ganho de muito rendimento, ainda mais numa cidade aurífica, né, como Minas Gerais, de forma geral, então se ganhava muito bem, então a prostituição dava muito dinheiro, tanto que a Rosa Maria Egipsíaca, ela tem uma visão e ela distribui tudo que ela ganhou para os pobres e vai viver como se fosse uma pessoa miserável, né? Então ela tem uma história fantástica, ela tem visões e vai escrevendo essas visões e vai se tornando uma pessoa
conhecida a um ponto e acharem que era uma santa, né? Até ser denunciada, claro, para o Santo Ofício, foi para Portugal e lá morreu em Portugal. Mas escreveu um romance, um livro de 250 páginas que se desapareceu, né? Se julga que foi queimado, né, pela Inquisição ou por digamos assim, os torturadores, né, da época, porque não deveria ser fácil cair na mão dos inquisidores. Mas o quanto essa memória ainda está pavimentada, né? Quando você pisa num chão como esse, eu pelo menos sinto uma coisa, algo diferente, assim, como se tivesse, sabe, ali fazendo uma cócega, né? Assim, estou aqui. E eu estava lembrando numa palestra o quanto a escravidão produziu a linguagem como os símbolos adíncras, né? A gente vê século XVIII, XIX, as grades todas das casas, tudo contando uma história de alguém que veio e que não tinha outra maneira de contar a história, né? Porque até a escrita você tinha que esconder que sabia escrever, né? Que sabia ler e escrever, não podia dizer. O senhor não podia saber que você sabia ler e escrever. Então, é sobre isso que nós estamos aqui falando um pouco, mas Pauliano já está ali. Eu não tenho mais tempo, não é isso? Alguma pergunta? Sim. Quem é que... Tem mais alguém lá atrás? Só para a gente fechar. Não, né? A gente vem de tão longe, vocês não perguntam nada, né, gente? Eu me chamo Anabel, eu moro em Brasília. Estou, assim, muito encantada com o evento, né? Feliz de estar aqui. E eu senti uma coisa, assim, muito forte aqui dentro dessa igreja, ao pensar que essa construção aqui foi erguida, né, pelos nossos ancestrais negros. E nós temos diante, né, aqui nesse altar, vocês, né, escritores negros. Então, isso, assim, dá uma grande esperança, né? E quando a gente lê os escritores negros, né, quando a gente vai se redescobrindo, né? Porque eu acho que essa recuperação, como Kalila colocou aí, né, de honrar os nossos ancestrais, de contar essa história, né, de resgatar esse silenciamento que nos foi imposto, né? Então, isso é muito lindo, né? Porque, através da literatura, a gente está resgatando essa história, né? E a gente está tendo a oportunidade de se conhecer, né? Então, quanto que eu já pensei na minha família, nos meus ancestrais, né? Vontade de descobrir mais sobre eles, né? Das suas histórias, depois que eu comecei a ler vocês, depois que eu li Carolina, depois que eu li Conceição, né? Então, eu só quero... não é uma pergunta, né? Eu só quero registrar aqui a minha emoção de estar aqui, né, diante de vocês e ver que nós temos muita coisa ainda, né, a construir, a conquistar, em termos de direitos, mas que a gente já andou muito também. E muito feliz de estar aqui diante de vocês. E quero parabenizar, né, porque o que eu conheço, né, da literatura de vocês é, assim, encantador. Tá? Obrigado. Alguém mais? Alguém mais? Ui? Bom, pensando nessa construção de outras visualidades, outras poéticas e narrativas, eu acho os livros de vocês maravilhosos, assim. São livros que eu fico encantada nessas duas imagens que estão na capa. E aí, como curiosidade, eu queria saber um pouco como também essas outras linguagens, né? Isso que, de certa forma, está sendo construído na literatura, também está sendo construído nas narrativas visuais do cinema, né? Se a gente pensar no filmes de plástico aqui do pessoal de Contagem, né? Em visualidades como do Maxwell, pensar se isso influencia vocês, como é esse lance com as outras linguagens.
Tá, eu vou falar esse. Então, obrigada, vocês duas, né, por você trazer a reflexão e você também perguntar sobre essas outras linguagens. Eu tive a honra de ter na capa uma obra chamada O Cajueiro, e aí é uma curiosidade, porque eu tinha um conto que estaria nesse livro que tinha o título Cajueiro, só que ele ficou longo, muito longo, muito longo. Se vai ser um romance futuro, não sei. Mas ele ficou longo. E aí, aquela coisa de edição, tudo mais, com muito... Aí eu falei, ai, meu Deus, o cajueiro vai sair dessa floresta, né? E aí, acabou que eu recebo, né, como um presente essa obra de arte de uma artista plástica chamada Larissa de Souza. Ela é de São Paulo, ela é de família de imigrantes, né, que foram, enfim, para São Paulo, aquele famoso êxodo, né, dos anos, enfim, do século passado, né, porque ele não ocorreu somente num período. E ela cria, a partir da sua obra, uma correlação muito familiar de refletir sobre esses pedaços que não foram contados a ela. E o desejo de pensar o que é que minha avó fazia, né, nesse período, o que minha avó fazia perto do cajueiro, o que que minha mãe brincava, né? Então ela tem uma obra muito que dialoga com o próprio conceito de escrevivência, posso afirmar isso sem nenhum tipo de dúvidas. E essa obra faz parte de um conjunto que chama Pertencimento, inclusive, né? Então o cajueiro, o texto saiu, mas veio o cajueiro imagem. E também, né, quem for ver, né, Planta Oração vai perceber que também tem uma poética imagética a partir de palavras, né? Uma forma que eu encontrei de plantar, utilizando as palavras como recurso. Então, antes de cada conto, tem uma poesia, que aí cada um está chamando de um jeito, né? De imagem, poesia, e é isso, né? Extrapolar também os limites, né? Desses quadrados que em algum momento são importantes, mas também a gente vai, enfim, questionando eles, deixando as interrogações e dialogando com o público também, outras formas de escrever e se escrever. É isso. Eu já agradeço? Não, deixa eu... Eu não sou uma pessoa que tem uma relação qualquer com artes visuais, sabe? Realmente não tenho. Então, eu só posso te responder isso se eu for considerar a minha relação com o artesanato, né? Que é tipo